Fala pessoal, meu nome é Pedro Henrique Acursi, eu sou analista de investimentos e hoje a gente vai bater um papo sobre as ações da Vivara. Será que depois de ter subido mais de 40% em 2025, ainda vale a pena investir nessa empresa? A gente vai descobrir juntos nesse vídeo. Nesse formato eu te entrego a análise mais completa do YouTube, sem exagero. Eu abordo todos os fatores qualitativos e quantitativos que importam nessa tese de investimento para a gente chegar a uma decisão final de se as ações estão caras ou estão baratas. É um vídeo que dá muito trabalho, são semanas de produção, então se você puder apoiar o canal deixando seu like e se inscrevendo, significa muito para mim. Além disso, se quiser ter acesso aos meus conteúdos de forma gratuita, que vão desde análises de investimentos, teses, visões de mercado e muito mais, link do grupo do WhatsApp aqui na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então fala pessoal, tô de volta. Como vocês viram na introdução do vídeo, hoje a gente vai falar das ações da Vivara. Antes de começar, só contextualizando vocês, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar dos aspectos qualitativos da ação. Então, a gente vai falar sobre tudo que envolve o modelo de negócios da empresa e também o futuro dela, né? Falar sobre modelo de negócios, sobre marcas, sobre vantagens competitivas, riscos, gatilhos e assim por diante, tá? Aqui a gente vai ter uma visão geral sobre tudo que envolve a empresa para que a gente consiga chegar na segunda parte, que é onde a gente vai falar sobre valuation e sobre números. Sei que muitos de vocês querem saber somente do valor justo para tomar essa decisão se a ação está barata ou está cara, mas para a gente chegar nessa parte e conseguir olhar para os números da forma certa, a gente tem que passar pela primeira parte, que é a análise qualitativa, né? Querendo ou não, são os fatores qualitativos que vão gerar os números do futuro da empresa. Se o qualitativo está ruim, os números vão ser ruins. Se a parte qualitativa está boa, os números tendem a ser bons também, e aí a gente tende a ter um valuation mais atrativo ou menos atrativo, a depender da cotação de mercado, né? Mas, dito isso, a gente pode começar sem muita enrolação. Eu acho muito difícil que algum de vocês não conheça a Vivara, né? Afinal, tem mais de 60 anos, está em todo shopping que você vai, e hoje ela é a maior joalheria da América Latina e uma das maiores do mundo, né? Então, é uma empresa que é conhecida pela grande maioria das pessoas. Hoje ela atua por meio de duas marcas, uma delas, obviamente, é a Vivara, foi essa marca que deu origem à empresa e se manteve até hoje, e a outra é a Life. A Life, ela surge de um spin-off da Vivara, se assim a gente pode falar, né? A Life era uma linha de produtos focada em públicos mais jovens, que era vendido dentro da Vivara e fazia um sucesso muito grande. A Vivara, vendo essa janela de oportunidade, lá por meados de 2015, 2016, ela fez o spin-off dessas operações e aí, a partir dessa época, ela começou a operar por meio de duas grandes marcas, que são a Vivara e a Life, focada na comercialização de joias e acessórios, né? Ainda sobre Vivara e Life, apenas para diferenciar vocês sobre essas marcas, a Vivara ela vai ser focada em públicos de faixa de renda mais elevado, então ela vai atender de classes A mais até B menos, com um ticket médio de 2.500. Mas esse ticket médio tem bastante variância, tem produtos que vão custar, por exemplo, R$500, tem produtos que vão custar perto de R$100 mil, né? A Vivara chama o próprio modelo de negócios deles de luxo democrático, porque ela vai atender sim um poder aquisitivo bom, um poder aquisitivo acima da média, né? No entanto, é democrático porque é algo mais vendido em escala, né? Não é algo feito personalizado como grandes multimilionários, um Elon Musk da vida vai buscar. Que aí ele vai procurar um outro tipo de serviço, de uma joalheria, muitas vezes que vai vender algo personalizado e feito somente para ele. Então a Vivara vai atender, a gente pode dizer que vai atender pessoas com poder aquisitivo acima da média e que procuram um produto sem muita diferenciação, né? Não querem que seja algo único para eles. Por isso eles chamam de luxo democrático, né? O público, naturalmente, da Vivara vai ser mais maduro, vão ser pessoas em uma faixa etária mais elevada, porque normalmente, né, com algumas exceções, a maioria das pessoas que tem esse poder aquisitivo melhor já vai ter mais idade. A Vivara também ela vai ter um maior grau de maturidade, porque ela tem mais de 60 anos de existência, né? Querendo ou não, já é um negócio muito mais consolidado e uma marca muito mais consolidada. Ao contrário da Life, né? Enquanto a Vivara é focada em joias de ouro, a Life vai ser focada em joias de prata. E aí a gente já pode concluir que naturalmente ela vai atender classes ainda altas, né? Querendo ou não, é um metal precioso, o ticket médio gira em torno de 330.
Mas a gente fala 330 e são peças muito pequenas, né? Não é um ticket médio baixo, porque vocês podem até ver na imagem esses pingentes, acessórios, querendo ou não é um ticket médio baixo em comparação à Vivara, mas também os produtos são muito menores, são itens mais colecionáveis, então com esse ticket médio ela vai estar atendendo das classes A-, a C+, com foco em prata, né? Por que ela tem essa estratégia de focar em prata? Primeiro, para atender públicos de faixa etária um pouco mais baixa, mas principalmente para atender públicos mais jovens, né? O foco dela começa ali a partir de 15 anos até perto dos 30 anos, atender esse público que também tende a não ter uma condição financeira tão boa quanto o consumidor da Vivara, né? Sobre histórico, ao contrário da Vivara, ela é uma marca mais recente, vai completar seus 8, 9 anos agora em 2025, mas também já é muito grande, né? Já tem 184 estabelecimentos, segue crescendo muito e provavelmente você também conheça a Life. A gente não pode falar que é um embrião, mas também não é algo tão consolidado como a Vivara. Tem crescido muito bem. Vivara tem 266 estabelecimentos, enquanto Life tem 184, tá? Além de joias e acessórios, quando a gente fala de Life e Vivara, a gente remete muito a joias e acessórios, tem 3 linhas secundárias que são muito mais complementares à experiência que a Vivara comercializa. São elas, Vivara Watches, focada na venda de relógios. Hoje a Vivara opera por meio de 2 marcas próprias e 15 marcas de terceiros e atende das classes A+, a B-, ticket médio de R$ 950, com uma variância bem grande também. Mas é claro, né, entra naquilo de luxo democrático, tu não vai ter uns relógios da Rolex de R$ 1 milhão sendo comercializados, mas sim produtos de ticket alto, focado em classes mais elevadas, mas que não chegam nesse patamar de ser um Rolex, de produtos extremamente caros e pouco acessíveis, né? A gente tem o lançamento em 2015 de outra linha que é chamada de Vivara Fragrances. Dentre as 3 que eu vou falar agora, eu creio que seja menos representativo. Ela é focada na venda de perfumes, né? Inicialmente foi focada no público feminino, teve uma boa receptividade, então a Vivara mais recentemente expandiu para o público masculino. Por último, a gente tem a Vivara Accessories. Ela é focada em complementar a experiência, né? Então o cliente vai na loja, vai comprar uma joia, acaba comprando alguma coisa da linha da Vivara Accessories, porque é algo muito complementar. O que a marca ali, a linha, a marca, não sei como vocês preferem chamar, vai oferecer? Porta-joias, porta-relógios, óculos, carteiras, canetas e assim por diante. Que é o menor ticket médio que a gente tem entre as 3, que vai gerar em torno de 350, justamente porque tem como foco aumentar o ticket médio do cliente dentro da loja, o número de produtos por carrinho e assim por diante. Como eu falei, é algo mais complementar. Ninguém vai na Vivara só para comprar accessories, né? Vai lá para comprar joias e acaba comprando alguma coisa de accessories e também de fragrances. No Watches isso não é tão verdade, justamente porque acaba sendo algo mais específico que o cliente vai para a loja já com esse intuito. Aqui a gente tem o hub completo de marcas. Essas imagens aqui não fui eu que fiz, tá? Peguei da apresentação institucional da Vivara, tem lá no site do RI deles, mas ela acaba tendo esse hub de 2 principais marcas, que é a Vivara e a Life, e 3 outras linhas complementares, né? Que são mais secundários, mas que geram uma receita considerável, principalmente quando a gente pensa na Vivara Watches. Relógios têm crescido muito e têm ganhado penetração nas vendas da empresa. Vocês podem ver aqui nas 2 primeiras imagens que a Vivara é uma das poucas marcas que ainda utiliza de uma estratégia que era muito usada no passado, que é utilizar de pessoas famosas, atrizes, atores e assim por diante, para gerar esse envolvimento e essa identificação, né, esse desejo com o seu público-alvo. Na Vivara ali tem a Gisele Bündchen, focada em públicos mais maduros, enquanto na Life eu acho que o nome dela é Marina Rui Barbosa, né? Focado em públicos mais jovens, então ela está sempre com essas parcerias com grandes renomes de sucesso, principalmente do público feminino. Indo aqui para a parte de modelo de negócios, algo que é importante citar é que a Vivara tem um modelo verticalizado, ou seja, ela vai atuar de ponta a ponta.
A Vivara não vai terceirizar o mínimo possível durante todo o seu processo, desde a produção até a venda final, né? A venda ela é 100% feita pela Vivara por meio de pontos de vendas próprios, né? Então, o que isso significa? Que a Vivara mesmo abre sua loja, as suas lojas, ela é titular das suas lojas, ela que faz e banca os investimentos, que paga o aluguel, que paga os funcionários, ela não atua por sistemas de franquias e nem de terceirização ou venda para multimarcas, ela atua de forma exclusiva com os seus produtos, enquanto ela também atua quase que 100% na fabricação desses mesmos produtos, salvo algumas raras exceções. Hoje, 82% do que a Vivara produz é feito dentro das suas próprias fábricas, que totalizam hoje por volta de 10 mil metros construídos e 4,2 milhões de capacidade de produção por ano, o que deve aumentar um pouco daqui em diante, porque a empresa fez investimentos recentes para abrir uma nova fábrica focada na venda de produtos da Life, tá bom? Ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque a empresa vai ter um controle muito maior das suas operações, vai ter margens mais altas, vai conseguir atender muito bem a demanda dos seus consumidores sem ter ruptura de estoque, né? Dado que ela controla tudo, ela tem esse controle muito maior. Se desse lado é bom, do outro lado geram muitos desafios, né? Querendo ou não, a empresa tem que investir muito mais, tem que apostar muito mais, tomar mais riscos. Além de ser muito mais difícil, tu controlar uma operação dessa magnitude, né? A gente está falando de uma operação com escala nacional que atinge todo o Brasil e que a empresa tem que controlar, a gestão dela tem que controlar de ponta a ponta. Então, ao mesmo tempo que isso gera esses benefícios que eu citei, também geram desafios e riscos adicionais que também são relevantes, materiais e devem ser considerados, tá bom? Agora que vocês já conhecem o modelo de negócios da empresa, conheceram um pouco melhor dessa base da Vivara, que é o que vai dar origem à receita do negócio, a gente pode ir um pouquinho mais para a parte analítica, começar a falar de vantagens competitivas. Eu separei várias aqui, em algumas delas eu vou falar mais, outras eu vou falar menos, né? Começando pelo público diversificado. Como vocês puderam ver, a Vivara vai atuar de ponta a ponta, então ela vai atender um público muito diversificado em todos os sentidos, tanto de gênero, tanto de faixa etária, quanto de faixa de renda, né? Por gênero, vai atender homens e mulheres. Ela tem produtos para homens e mulheres, é claro, o foco maior são mulheres, mas tem uma boa parcela dos clientes da Vivara que hoje são homens. Falando de faixa etária, vai atender desde públicos muito jovens pela Life, até públicos mais velhos, mais maduros por meio da Vivara. E falando de renda, né, tem produtos dos mais variados tickets. Life, ticket mais baixo, Vivara, ticket mais alto com alta variância, né? Então, tirando classes mais baixas, falando de classe D para cima, a Vivara atende todo mundo, desde o A+, até o C-, C+, a Vivara vai estar atendendo, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, já adiantando para vocês, isso é muito bom, porque diminui muito o risco das operações, né? Tu tem que ter uma demanda muito mais estável, dado que tu vai atender um público muito amplo que sempre deve estar demandando. Às vezes a demanda de uma parte do público, por causa de uma coleção que não foi tão bem, pode não estar tão boa, mas tende a ser compensada pela demanda da outra parte do público. Então isso é muito bom porque diminui bastante os riscos das operações, tá bom? Falando sobre a outra vantagem competitiva que eu anotei, a segunda, a empresa querendo ou não tem marcas fortes. Quando eu falo Life, quando eu falo Vivara, vocês sabem o que é lembrada no país todo, tem um reconhecimento muito grande, o que é algo um pouco incomum no setor, né? A Vivara quase que nada sozinha no mercado nacional pensando nisso. A Vivara também é lembrada como sinônimo de qualidade. Quando eu falo sinônimo de qualidade, eu falo da empresa e que remete, querendo ou não, a ação. Quando eu falo VEG, eu estou aqui, vocês vão lembrar de qualidade, uma empresa de muita qualidade, que tem uma gestão muito boa, que tem resultados muito consistentes. O mesmo se repete na Vivara no setor de varejo. É uma empresa que é muito bem gerida, que tem indicadores financeiros muito melhor do que os pares de varejo e vestuário. Então acaba, querendo ou não, né, sendo lembrada por essa característica de ter muita qualidade. A internalização da produção, não vou ser repetitivo, já comentei com vocês sobre uma série de benefícios que essa internalização gera.
Dando sequência, baixa concorrência. Esse é um ponto muito importante que eu acabei de falar. A Vivara nada quase sozinha de braçada aqui nesse mercado. Ela é uma das poucas empresas que é dona de uma grande parcela do mercado, né? Ela vai competir principalmente com pequenos players locais que não têm escala nem perto da dela, que não conseguem nem perto de chegar da Vivara. Não vão ter o mesmo reconhecimento de marca, a mesma capacidade de crescimento, o mesmo acesso a recursos e assim por diante. Então ela vai competir principalmente com essas pequenas empresas, algumas um pouco maiores, outras aquelas empresas de bairro mesmo. E os players internacionais ainda não têm tanta penetração no nosso mercado, alguns inclusive estão saindo daqui, tá? O que eu já falei, escala nacional, uma coisa vai puxando a outra, né? A empresa opera em uma escala nacional, isso faz com que ela tenha uma capacidade de repasse de preços, de rentabilidade, de negociação com fornecedores e assim por diante, né? Uma série de outros fatores muito maior do que os seus concorrentes. Escala se remete muito ao poder de barganha, poder de negociação, conseguir atingir fornecedores que muitas vezes essas empresas menores não conseguem, uma série de instrumentos financeiros também. Então essa questão da escala, quando a gente vê que não tem muitos concorrentes com o perfil da Vivara, acaba sendo um benefício muito grande para a empresa também. Algo que não sei se pode ser considerado uma vantagem competitiva, mas que eu julgo como muito positivo quando a gente olha em comparações intersetoriais, quando a gente olha para outros setores, é que a Vivara tem o hedge do ouro, né? Maior parte da matéria-prima dela hoje é ouro e prata, então os estoques dela, por ser uma reserva de valor, por ser algo que há milhares de anos é demandado pelo ser humano, acaba passando uma segurança muito maior. É uma espécie de hedge para a operação que todo mundo quer e sempre vai querer ter, e que a empresa vai ter estoques que vão se valorizar com o tempo. Ela não corre risco que outras empresas correm quando a gente fala de estoques, quando a gente fala de matéria-prima, né? E por último, por atuar em um setor que é focado em uma faixa de renda maior e ter um público muito diversificado, a Vivara vai ter uma sensibilidade menor do que varejistas tradicionais, justamente porque a demanda é muito mais estável, é um público que é menos suscetível a variações no cenário econômico, que tende a continuar comprando, independente do cenário, né? É claro, a gente está falando aqui de consumo discricionário, então sempre vão ter oscilações muito relevantes, mas não é algo nem perto de ser como uma Magazine Luiza da vida, por exemplo. Eu separei algumas imagens apenas para ilustrar um pouquinho do que eu falei agora, ilustrar um pouco melhor e dar números a essas vantagens competitivas que eu citei. Eu acho que esse embasamento é importante, né? Começando pela questão da empresa atender vários públicos, fica muito claro nessa imagem aqui. A empresa ela vai atender das classes A- a C+, mas ela também tem presença na classe A+, por algumas linhas de produto na Vivara. Então ela vai passar por várias faixas de renda, tá? Pensando em público, ela atende principalmente público feminino, hoje com quase 66% de penetração nas vendas da empresa. No entanto, quase 35% das vendas ainda são para o público masculino. Então, mesmo com o público feminino sendo foco, que é natural no mercado de joias, ela ainda tem uma parcela de consumidores muito relevante que são homens, tá? Então já tem quando se espera uma pulverização muito maior, na verdade, quando a gente fala de gênero no mercado de joias, o que não acontece tanto na Vivara, que consegue atender com eficiência o público homem. Aqui cabe que eu citar que não dá pra gente saber se esse público homem são consumidores finais, que são homens que vão utilizar o que a empresa está vendendo, ou se são homens que vão comprar produtos que podem ser femininos, tá? Eu creio que seja muito mais a segunda situação, porque muito homem vai pro shopping para comprar presente para namorada, para esposa, e aí pode ser que entre nesse dado, tá? Não foi algo que eu consegui confirmar, então vou ficar devendo para vocês. Falando sobre idade também, a gente vê que é muito pulverizado o público da Vivara quando a gente elimina os extremos, né? O que são os extremos? Público de mais de 60 anos e o público até de 20 anos, que são dois públicos de faixas etárias que não tendem a ter tanto esse anseio por status, por consumir joias, então é natural que seja mais baixo. Mas quando a gente olha para o mercado que de fato é esse consumidor mais ativo, que vai de 21 até 60 anos, a empresa tem uma pulverização muito grande, com nenhuma das classes sendo tão representativa. Então, quando a gente dá uma olhada com essa visão geral, a gente pode perceber que as operações são muito diversificadas.
Tem diversos tipos de consumidores, a empresa tem produtos para todos os gostos, o que torna a demanda muito mais estável, como eu falei anteriormente para vocês. Ainda nesse quesito, falando em preço dos produtos, a gente vê que os preços também, eles cabem nos mais variados bolsos, se assim a gente pode falar, né? Então a empresa tem produtos desde R$ 590 ali em produtos mais de entrada na Vivara, falando em joias mesmo, um brinco de prata e safira negra. Mas ela também vai ter ali na parte mais luxo um bracelete de ouro, rosé e diamante que custa R$ 32.450, né? E esses extremos não tá tão bem representado na foto, eles são ainda maiores, né? A gente vai ter produtos de R$300 até menos, 200 e poucos reais, e vai ter produtos próximos de R$100 mil muitas vezes, tá? Então, mesmo não estando ilustrado na imagem, a ideia aqui é eu passar para vocês essa grande variedade no hub de produtos da empresa para atender os mais variados anseios do consumidor. Algo que eu acho interessante e que eu não citei até então é que a empresa consegue acompanhar o seu cliente conforme ele vai evoluindo financeiramente, né? Então, ela pode ter um cliente que hoje não tem aquela condição financeira tão boa e que está gastando em um produto de R$300. Mas ele vai evoluindo, vai progredindo financeiramente e ao invés de sair da Vivara e procurar outra marca, ele continua sendo cliente da Vivara, mas ele vai buscar um produto agora de ticket mais alto, né? Então vai sair dos R$300 que ele está gastando e vai para os 3 mil, depois vai para os 10 mil. Então ela não perde consumidores com essa progressão financeira, né? Então ao mesmo tempo que ela vai conquistando consumidores de entrada, né? Ela também vai conseguindo manter sua base de clientes que vão melhorando financeiramente. Isso é uma grande vantagem do hub de produtos da empresa, que mesmo com esses produtos dos mais variados tipos, por causa da alta qualidade, né, do que ela está vendendo, acaba conseguindo manter seus consumidores fidelizados e continuar sendo sinônimo de luxo, mesmo com produtos mais baixos. Isso é um trabalho muito bem feito pela empresa, porque muitas vezes quando a empresa mistura muitos itens de valores diferentes, ela acaba não atingindo nenhum mercado. Um dos poucos casos de sucesso com essa metodologia de atuação, pensando em preço, é a Vivara. Não consigo pensar em outra empresa que tenha uma variância de preços tão grande e que siga forte em todas as suas classes de atuação. Aqui falando sobre fases da vida, falando sobre faixa etária, a Vivara está presente em todas as fases da vida também. Então, desde o nascimento, desde a parte de criança, né? Quando a linha infantil da empresa, na adolescência, em datas mais festivas, em um casamento, noivado, namoro, até na parte adulta. Então, a Vivara acompanha o cliente, além na sua progressão financeira, ela também vai estar acompanhando o cliente com base no passar da sua vida, tanto em idade como também em datas festivas, né? Em datas pontuais que o cliente tem na sua vida. Continuando na nossa parte analítica, falando agora dos gatilhos, antes só vou explicar rapidamente o que são gatilhos. Gatilhos são coisas que podem extravar valor, que podem gerar expansão, que são coisas que devem beneficiar a empresa no futuro, tá bom? E aí os principais gatilhos, o principal deles é a expansão orgânica, principalmente via Life, tá? Nos últimos 10, 15 anos, a Vivara foi muito focada em expansão, inicialmente pela própria Vivara, cresceu muito, e expansão orgânica, para quem não sabe, aqui é a abertura de novas lojas, novos estabelecimentos próprios, né? Então, nessa fase inicial, há 10 a 15 anos atrás, o foco foi a expansão da Vivara, botar a Vivara em todos os principais shoppings do país, em todos os estados do país, e hoje com a Vivara mais madura, mais consolidada, como eu falei no início do vídeo, o foco passa a ser a Life, que tem um potencial de expansão muito grande. Então o principal gatilho, principalmente pensando em crescimento, em expansão de lucratividade, né? Acaba sendo a expansão orgânica via Life. A empresa já está crescendo muito nos últimos anos. Para 2025 agora, o foco da empresa é abrir até 50 lojas, de 40 a 50 lojas. Ela deve cumprir essa meta estabelecida. Então a gente pode esperar uma manutenção desse crescimento muito forte na Life, pelo menos para os próximos 3, 4 anos, ao menos até esse momento, né?
Ao mesmo tempo que a empresa está abrindo muitos estabelecimentos, ela abriu já muitos estabelecimentos no passado, há 3, 4, 5 anos, né? Quando a gente abre um estabelecimento, ele vai operar em uma curva de maturação. O que isso significa? Logo no primeiro ano, o estabelecimento ele não vai estar no seu ponto máximo de rentabilidade. Por quê? Porque tu vai ter uma série de custos, tu vai ter que bancar os custos em sua totalidade. Uma loja no ano 1 e uma loja no ano 5 vão ter praticamente o mesmo custo. No entanto, elas não vão ter a mesma receita. Até o consumidor reconhecer, saber que tem a loja em determinado lugar, virar um consumidor daquela loja, demora tempo. Então a loja no ano 1 ela vai estar 30% madura, por exemplo. No ano 5 ela só vai chegar lá no 100%. Então demora tempo. A maturação da praça de lojas da empresa, tanto do que foi aberto no passado, tanto a gradual maturação do que vai ser aberto daqui em diante, é um grande gatilho. Porque com a maturação, acaba que a rentabilidade do negócio é beneficiada, já que as margens melhoram e o faturamento por loja também tende a melhorar. O digital, ele também é um ponto importante, a empresa tem feito investimentos significativos para expandir o seu e-commerce, que todo mundo sabe que hoje é uma válvula muito, muito importante, principalmente no varejo. É claro, não é algo tão material quanto a expansão orgânica, mas tem um papel importante no plano de crescimento da empresa. A melhora do cenário econômico, a gente vive no Brasil, a gente não está no melhor ponto econômico no momento que eu estou gravando esse vídeo, então se a gente tiver uma melhora no cenário econômico, uma inflação se mantendo controlada, juros caindo, dólar caindo, tudo isso tende a beneficiar a empresa, porque mesmo não sendo tão sensível, ela ainda atua em consumo discricionário e ela depende muito da renda do consumidor estar melhorando para ele consumir ainda mais. Isso quer dizer que hoje está ruim? Não está ruim, mas é claro que poderia estar melhor em um momento de economia mais aquecida, que não é o que está acontecendo nesse momento, né? Ganhos de rentabilidade sempre são um ponto importante. A empresa segue bem focada em ganhos de margem, principalmente via redução de custos e otimização de despesas. Então ela fez investimento em uma nova fábrica da Life para internalizar ainda mais a produção recentemente. Isso vai gerar um ganho de margem no médio a longo prazo. Ela está mantendo uma diligência muito importante em despesas com pessoal, comercial e vendas, né? Despesas gerais, administrativas e vendas. A empresa tem um plano de controle envolvido nisso. A empresa está tentando otimizar a questão tributária também ao máximo possível. Então existem uma série de planos menores que focam em otimizar custos e despesas para melhorar a lucratividade e rentabilidade do negócio, que a gente espera, e eu espero no caso, que nos próximos anos se materialize em algum ganho, mesmo que marginal, de margens, tá? A consolidação do mercado aqui merece atenção. Eu bati bastante nessa tecla, que a Vivara, ela praticamente nada sozinha no seu mercado de atuação. Ela não tem muitos concorrentes de grande escala ao lado dela. São normalmente concorrentes, alguns, é claro, maiores, outros menores, mas que em 90% são muito menores do que a Vivara. A não ser players internacionais e algumas outras marcas brasileiras, é difícil ter alguém que bata de frente com a Vivara na América Latina, tá? Então, a consolidação do mercado, quando eu falo isso, se reflete a um mercado que poucas marcas, quando a gente tem um desenvolvimento da economia, dominam a maior parcela do mercado. No mercado de joalheria, quando a gente olha para fora do país, isso é comum em países desenvolvidos, tá? Então, fora do Brasil, nas grandes economias, poucas marcas dominam uma boa parcela do mercado, que não acontece no Brasil. Com o desenvolvimento econômico, a tendência é que isso ocorra e que a Vivara vá ganhando share cada vez mais dentro do seu setor de atuação, deixando esses pequenos concorrentes para trás. E por último, algo que é um gatilho mais para o longo prazo, algo que não é tão material e que não está sendo posto em prática, mas que já foi comentado pela empresa, é a criação de novas marcas. Isso mais distante, não teve nenhum movimento nesse sentido, nenhuma nova marca como Life, Vivara. Não, isso não está ocorrendo, mas já foi comentado superficialmente. E a expansão internacional. Isso ainda está distante, mas está um pouco mais próximo. A empresa teve um piloto de loja aberto, salvo enganos, lá no Panamá. Então tem esse horizonte de expandir as operações internacionalmente. Eu falei Panamá, mas posso estar falando bobagem, tá? Foi o nome que veio na cabeça. Não sei ao certo se é isso, mas teve uma abertura internacional feita até esse momento.
E aí algumas imagens para contextualizar um pouco do que eu falei, começando pela quantidade de lojas Vivara e Life. A gente vê que de 2016 até 2021, a expansão foi muito focada na Vivara, né? Quando a gente olha um recorte maior, 16 até 23, a gente teve 100 aberturas na Vivara, né? E 70 aberturas na Life. De um tempo para cá, de 2021 em diante, as aberturas na Vivara diminuíram muito e a empresa começou a acelerar muito as aberturas na Life, que é questão de tempo para mim, para a Vivara e a Life empatarem em número de lojas e posteriormente a Life até vir a passar a Vivara nesse sentido, tá? Mas só para mostrar que o plano está sendo posto em prática, o que eu falei aqui não é especulação, a empresa realmente está abrindo estabelecimentos. Sobre indicadores financeiros, não adianta nada a empresa estar crescendo se ela não tiver o retorno financeiro sendo gerado, né? Quando a gente olha para o crescimento de faturamento da Vivara, principalmente de 2020 para frente, a gente vê que está um crescimento muito robusto e muito acima do PIB do país, justamente por causa desse investimento, né? Quer dizer que a empresa, quando a gente olha para a economia, ela está crescendo mais do que a economia do país nesses últimos anos, e a gente vê essa tendência, né, praticamente intacta desde 2013, salvo alguns raros pontos, como foi 2016 e 2017 e 2020, que tiveram um crescimento abaixo do que era esperado, mas muito mais por motivos pontuais do que problemas estruturais na expansão da empresa, né? Olhando para o EBITDA ajustado, que é o lucro operacional ajustado da empresa, eu gosto muito mais de olhar para o lucro operacional quando a gente pensa em crescimento do que pro lucro líquido, justamente porque podem ter muito mais efeitos de estrutura de capital no lucro líquido, de ajustes que não foram feitos, de imposto de renda. A gente vê que o crescimento tem se mantido também, né? E a empresa tem conseguido crescer sem perder margens. A margem em 2016 era 22,4%, em 2024 foi 25,5%, e eu tenho a expectativa que a margem siga melhorando, justamente pelas estratégias pontuais que a empresa está aplicando. O lucro ele triplicou praticamente desde 2016. E o lucro líquido, tirando 2024, aqui o lucro líquido de 2024 é muito parecido com o EBITDA ajustado, por alguns motivos pontuais, mas a trajetória também aqui é muito positiva para o lucro líquido da empresa, bem como a margem líquida. A empresa tem conseguido crescer com uma boa manutenção de rentabilidade. Então a DRE, pelo menos, está linda até esse momento, tá bom? Sobre a consolidação do mercado, a gente consegue ver bem nessa imagem que a Vivara hoje é dona de 22% do mercado, sendo 10,6% via Vivara e 7,9% via Life e 3,5% em outras categorias que eu creio que sejam principalmente via relógios, né? Então ela é dona de 22% do mercado, enquanto os outros players são donos de 78%. É um mercado de 15,3 bilhões de reais no Brasil, o mercado de joias, movimenta esse valor por ano, ao menos foi esse valor em 2023 ou 2024, tenho que ver certo, né? E que teve um crescimento desse mercado de 6,9% em relação a 2024. Na verdade, desculpa, já sanei a dúvida aqui. Esse crescimento aqui de mercado, esse valor de mercado, de faturamento, ele está refletindo março de 2025, sendo que nesse último um ano, olhando de março de 25 para trás, o mercado cresceu 6,9%, muito mais do que a economia do país cresceu no período, tá? E aqui a gente vê que 71% dos players são competidores com menos de 10% do mercado. Então a gente vê essa representatividade tão grande da Vivara, que é a única player com mais de 20% de participação no mercado de joias no país e que compete contra players muito menores do que elas, que é muito benéfico pelos vários motivos que eu já falei até agora. Até esse momento a gente só falou das partes boas, né? A gente falou ali das vantagens competitivas, de como o modelo de negócios é bom, dos gatilhos que tem pela frente, mas assim como qualquer empresa, existem alguns riscos significativos que devem ser mapeados aqui na Vivara. O primeiro deles, que coloca um pouco em xeque aquilo que eu falei de alta qualidade, que foi algo que o mercado bateu muito nas ações da empresa no ano passado por esse motivo, é uma piora na governança, porque teve saída de CEO de uma hora para outra, que era algo que ninguém esperava, teve algumas declarações de quem assumiu, que foi um dos fundadores, que foram no mínimo chocantes, assim a gente pode falar para o mercado, e aí acabou que o mercado bateu bastante por causa dessa piora na governança.
governança, porque via muito a Vivara como sinônimo de qualidade e essas questões de governança pesaram bastante quando as declarações foram feitas, CEO destituído, troca de cadeiras na diretoria ocorrendo de forma muito rápida, em períodos de tempo muito curtos. Então tudo isso deixou o mercado com uma pulga atrás da orelha. O segundo ponto, que para mim é o risco que mais merece atenção, é o problema no capital de giro. Vocês viram agora que eu acabei de falar que a DRE é muito linda, né? O lucro lá em cima, a margem melhorando, receita subindo, mas a gente tem que lembrar que a DRE na contabilidade é feita pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Então, muitas vezes não vai registrar com coerência as mudanças que a empresa tem na situação de caixa por causa do capital de giro, né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque me parece que tem um probleminha estrutural que a empresa tem no seu capital de giro. Eu vou compartilhar um pouco aqui do que eu penso para vocês. Não levem como verdade absoluta, mas é o que eu cheguei à minha conclusão aqui, partindo das análises que eu fiz nos balanços da empresa, tá? Pensem que a Vivara, ela vai ter que estocar bastante matéria-prima, eles trabalham com quase um ano de ouro e prata em estoques, né? Então eles têm que estocar muito, isso dá um bom peso no lucro operacional, então a empresa está crescendo, acaba que ela vai receber esse lucro operacional, vai ter ali a geração de caixa do lucro da empresa, mas ela vai ter que reter boa parte desse lucro para o investimento em matéria-prima, investimento em estoque de produtos acabados, né? Então, uma parte do lucro que ela gerou vai embora aí. Segunda parte, qual que é o problema? A gente está falando aqui de itens de ticket alto, né? Muito maior. A gente não está falando de um supermercado que vai receber tudo à vista. Então, ela tem que dar bastante prazo para os seus consumidores. É muito comum a gente ter 10, 12 vezes nesse mercado. No entanto, os fornecedores não dão um prazo nem perto disso para ela pagar suas contas, né? Então, o que acaba acontecendo? A empresa tem a receita sendo gerada, mas ela não entra diretamente no bolso, ali, no bolso não, né? No caixa da empresa. Porque o consumidor está parcelando, está pagando em várias vezes, está postergando o pagamento. No entanto, mais rápido do que ela recebe, ela tem que tirar mais uma parte do seu caixa para bancar os fornecedores. E acaba que isso faz com que o capital de giro retido nas operações seja muito grande e consuma boa parte do lucro operacional. Então, a geração de caixa, né? A geração de caixa para o acionista é o que vai remunerar a gente, que pode ser um investidor da empresa. A gente vai ser remunerado pelo caixa e não pelo lucro societário. E aí acaba tendo essa distinção que prejudica muito a precificação do ativo, justamente porque o mercado mapeia esse risco. Não adianta nada gerar muito lucro se boa parte desse lucro não está sendo convertida em remuneração aos acionistas. E aí que vem outra pulga atrás da orelha do mercado, que tem pressionado bastante a precificação e feito com que a empresa não negocie os múltiplos que já negociou no passado. Uma série de medidas estão sendo tomadas, tem alguns itens pontuais que afetam essa necessidade de capital de giro. No entanto, para mim é natural que pelo modelo de negócios a empresa sempre tenha essa necessidade de capital de giro mais elevada, tá? Eventuais sensibilidade a commodities e dólar, desculpem. Aqui é um risco que existe, querendo ou não, a maior parte dos custos da empresa é matéria-prima e matéria-prima em commodity. Então, vai ser sensível a oscilações no ouro, que é uma reserva de valor bastante volátil ultimamente. Então, tem muitas variações de preço. E essas commodities que ela utiliza, principalmente ouro e prata, são cotados em dólar no mercado internacional. Então, a empresa vai ser sensível a mudanças no preço da commodity e no dólar, e ela tem que ter a capacidade de repassar para o seu consumidor, senão ela pode perder lucratividade a depender da sua capacidade de repasse, né? No entanto, eu já adianto para vocês que esse risco ele não é tão material assim, porque a empresa, quando a gente olha para margens, ela tem, mesmo em meio a um cenário de alta do ouro, conseguido crescer suas margens, tanto bruta quanto operacionais, tá? E o cenário econômico, assim como ele é um gatilho de um lado, ele pode ser um risco de outro. Se o cenário econômico piorar, é consumo discricionário e as vendas da empresa podem ser afetadas, o que vai afetar paralelamente tanto as margens, né, quanto a geração de caixa e a empresa como um todo. E aí, só utilizando as imagens, antes da gente partir para o que muitos de vocês estão esperando, que é a parte do valuation, do preço justo, de eu abrir um pouco para vocês minhas modelagens.
A gente tem aqui a oscilação dos principais componentes dos custos da empresa, então prata, ouro e dólar. A gente vê aqui que principalmente o ouro e a prata, desde 2019, principalmente com uma acentuação em 2020, eles tiveram uma tendência de alta bem forte nesse período, com bastante volatilidade, enquanto o ouro também, que aqui ele está sendo, querendo ou não, prejudicado pela escala da imagem, mas também teve uma forte oscilação. Vocês são brasileiros como eu, então vocês sabem muito bem a tendência dessa moeda. No entanto, quando a gente avalia essa questão aqui da margem bruta frente à variação no ouro, a gente vê que a empresa tem conseguido crescer a margem bruta mesmo com essa forte variação, normalmente positiva e muito forte. A gente tem aqui 11,8%, 29,3%, 12,6%, 15%, 50%, oscilações de 2 dígitos positivos no preço do ouro, principalmente em 2024, que subiu 59%. A empresa conseguiu manter sua margem bruta em crescimento, que saiu de 62% em 2012 para 70,2% em 2024, crescendo ano a ano e sem ter um pico de salto com algo não recorrente. Então, esse é um risco que a gente deixa um pouco mais longe, porque a empresa tem conseguido contornar muito bem a oscilação no dólar e na variação do preço da commodity, mantendo as suas margens de lucro. Então, pessoal, até agora a gente falou muito sobre as questões qualitativas da tese, mas a gente chegou na hora de falar de números, chegou na hora de falar sobre valor justo, para tentar entender se por meio das minhas concepções a ação está cara ou está barata. A gente vai trabalhar aqui com duas principais metodologias. A primeira delas é o fluxo de caixa descontado, que é a metodologia de valuation mais popular e mais completa, na minha visão, que existe. Porque ela vai se basear pela geração de caixa para o acionista da empresa, que é o que de fato vai remunerar, e vai considerar o custo do dinheiro no tempo, além de partir de projeções muito bem embasadas. No entanto, também vamos falar um pouquinho de múltiplos, né? Vocês vão entender um pouco melhor o porquê falar de múltiplos, mesmo eu julgando que não seja a melhor metodologia. Eu acho que esse mix de análises é muito positivo. Antes da gente ir para essa parte, mostrar minhas premissas, mostrar valor justo para vocês, tenho novamente um pedido. Esse vídeo dá muito trabalho, são semanas de produção, horas aqui gravando, então eu peço muito teu apoio. Se tu puder se inscrever, deixar seu like, deixar seu feedback aqui embaixo, enviar esse vídeo para os seus amigos que também gostam de investimentos e de conteúdos de qualidade, eu vou ficar muito grato. Não esquece também de entrar no meu grupo gratuito no WhatsApp, link aqui na descrição. E por último, se tu quiser ter acesso aos meus conteúdos completos, que vão desde carteiras recomendadas, vídeos semanais compartilhando as minhas visões e outros conteúdos produzidos por mim e pela nossa equipe aqui da Bendorf, link aqui na descrição com 50% de desconto. Planos a partir de R$16 ao mês que vão mudar sua forma de ver os mundos dos investimentos e principalmente vão maximizar a sua rentabilidade. Dito isso, vamos voltar lá para os slides e bora falar de valuation. Então, pessoal, tô aqui de volta para os slides. Hora de falar daquilo que importa, daquilo que muitos de vocês esperaram, que é o valuation. Vamos começar pelo fluxo de caixa descontado. Eu não vou explicar a metodologia a fundo, o que importa para vocês aqui é saber que eu vou projetar anos da empresa como se ela fosse até a perpetuidade, como se a empresa nunca fosse acabar, seguindo o princípio da continuidade, e vou trazer essas projeções dos fluxos de caixas livres para o acionista a valor presente, para totalizar assim o valor da empresa. Primeiro passo aqui é a taxa de desconto escolhida. Eu utilizei 17,5%, 13,5% de taxa livre de risco, que é o que a curva DI futura aponta para os juros mais longos, que são os utilizados para medir a taxa livre de risco da economia, que é o investimento de menor risco, pensando em retorno percentual. E o prêmio de risco eu utilizei 4%. Eu costumo utilizar de 5% a 6%, em alguns casos até 7%. Por que eu usei 4%? Para pegar um pouco dessa questão do high quality da empresa. Grandes casas de análise, grandes fundos, assets, eles utilizam taxas de desconto mais próximas disso em ativos de liquidez muito alta, com muita qualidade. Então, para seguir em linha com o que eles têm de números, eu utilizei esse valor, né? E aqui, indo para os dados já, a gente chega a um valor para a empresa de 6,3 bilhões de reais, o que leva um valor justo por ação de 26,80, né? Indicando um potencial de valorização de aproximadamente 15% para as ações da empresa no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? E aqui, indo rapidamente,
Deixa eu só chegar aqui nas premissas que eu adotei. A gente tem esse crescimento de receita de 2 dígitos, né? Olhando de 2025 para frente. A margem bruta não está preenchida porque eu projetei diretamente o lucro operacional, mas vocês veem uma melhora gradual aqui até 2028, onde a margem EBITDA chega próxima de 26%. Eu acredito que possa ser ainda melhor, né? Tanto que para períodos mais longos eu coloquei mais próxima de 30%. Tá? Então vocês podem se balizar por isso. Aqui a alíquota de imposto de renda em menos 15%. Então é algo que eu falei um pouco com a empresa, pesquisei um pouco, bati com dados do sell side, eu julguei válido utilizar isso. E aqui a gente chega a essa margem líquida crescendo, né? Só para vocês terem uma visão. Importante citar que eu também utilizei aqui uma melhora na necessidade de capital de giro em relação à receita líquida para chegar a esses dados aqui, né? Aqui quem quiser pausar e dar uma olhada é a relação entre os valores justos encontrados para diferentes combinações de taxas de desconto e de growth. Growth é o crescimento dos fluxos de caixa na perpetuidade. Se quiser pausar, dá uma olhada, acho que pode ser válido, mas o nosso valor central encontrado é de 26,80. Então, existe algum upside via fluxo de caixa descontado nos preços atuais? Sim, existe, mas boa parte dessa correção já ocorreu. Não tem mais tanto upside pela frente. Eu alertei lá no Twitter e nos grupos do WhatsApp que estava em um ponto de compra interessante na minha visão, pensando em margem de segurança, próximo dos R$18. Hoje o ativo está caminhando ali para os 24 já e não tem mais tanta janela de compra, pensando em fluxo de caixa descontado. No entanto, tem essa questão da geração de caixa. Eu acho que pela DRS ser muito linda, por ter uma questão de muita qualidade, além de olhar somente para o fluxo de caixa descontado, o ideal é a gente fazer uma mesclagem, olhando para múltiplos projetados, para entender os múltiplos que estão nos preços hoje, olhando para frente, para entender se o carrego compensa, né? Eu gosto de ter essa visão geral, olhando para mais do que uma metodologia. E aí a gente pode ir para os múltiplos projetados. Aqui eu vou me basear principalmente pelo preço-lucro, que é o que eu mais utilizo e eu mais gosto nesse screening após o fluxo de caixa descontado. E a gente vê um múltiplo de 9,4 vezes lucro para 2025, 7,8 vezes para 2026 e 6,6 vezes para 2027. O que isso me diz? A gente tem uma empresa negociando a múltiplos muito abaixo de algumas outras empresas do seu setor, sendo que essa empresa tem mais crescimento e é uma empresa que é muito mais lembrada por qualidade. Então isso, na minha visão, tenderia a implicar múltiplos mais altos para esse negócio, né, do que os que estão no preço de tela hoje. Então, se quando a gente olha para fluxo de caixa descontado não parece ter tanto upside, quando a gente olha para múltiplos, aí a coisa já é mais interessante. Parece que tem mais espaço para esse ativo subir quando a gente olha por outro lado. Parece que é mais atrativo o case de investimento quando a gente fala aqui de múltiplos. Então, na minha visão, fazendo uma mescla entre essas duas metodologias, parece que o ativo tem bastante chão para andar até a casa de R$30. Pode mais do que isso? Pode, mas aí já são outros 500 e me parece mais difícil. Parece que a margem que tem para andar nesse momento com, não digo facilidade, mas algo mais prudente da gente se considerar, se a gente pensar que o ativo deveria valer mais, uma janela até R$30, o que é um bom upside, mas também não é um upside explosivo. Vale citar aqui antes de eu acabar o vídeo, vou pedir mais uma vez teu apoio, não esquece de deixar o like e se inscrever, mas também lembro que nada disso é uma recomendação de compra. O fim desse vídeo é totalmente educativo e de compartilhar minhas visões e os meus estudos. Então, para tomar decisões, faça suas próprias análises e não se balize somente ao que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Agradeço a todos que acompanharam aqui, espero muito que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho esse vídeo aqui, vocês devem ter percebido o trabalho que dá. No mais era isso, pessoal, agradeço a todos e até a próxima.